Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno. Imaginem, 45º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o quinto falando sobre entidades e falanges. E hoje traremos para vocês um tema bastante interessante para que possamos dialogar sobre uma realidade que acontece nos nossos terreiros de Umbanda há muito tempo e muitas vezes desconhecemos. Desdobramento de vibrações. Desdobramento de falanges. Mas o que é isso, Luiz Fernando? De vez em quando nos perguntam se nós aqui no Templo Estrela do Oriente não fazemos giras, por exemplo, exclusivas, específicas, da falange de malandros, da falange de boiadeiros, de baianos, entre outras que nós não temos aqui de forma específica. É nessas horas que a espiritualidade superior, do alto da grandeza de sua vibração, proporciona a oportunidade de crescimento espiritual a várias vibrações dentro de uma mesma gira. Então vamos lá. Vamos falar exatamente sobre o desdobramento dessas falanges. Aí nos perguntam, o que seria isso? Desdobrar as vibrações? Sim, a alteração de uma falange na egrégora do médium é uma realidade, inclusive, descrita em outras obras de grande relevância espiritualista, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, claro que com uma outra abordagem, mas lá esse tema também consta. Joana de Ângeles também se refere ao desdobramento de vibrações. Na verdade, o que nós queremos trazer para vocês é que, dentro de uma realidade de terreiro, onde nós já militamos por muitos anos, né? Nós sabemos que há as alterações das falanges, né? De acordo com a necessidade do trabalho a ser realizado. Se não, vejamos, todos nós sabemos que os médiuns de Umbanda, mais especificamente, ou qualquer ser humano até, né? Nós trazemos, desde a cosmogênese divina, uma hierarquia constituída. Mas que nome difícil, Luiz Fernando. O que é isso? Na verdade, é uma pleia de vibrações que nós carregamos, né? E que transcende as encarnações. Se não, vejamos, nós temos um guia espiritual. Esse guia ou é um caboclo ou é um preto velho. Nós temos também entidades protetoras. Também carregamos entidades desenvolvedoras. Também conosco vem um benfeitor espiritual que, na verdade, depois vamos explicar isso mais à frente, pode ser até um familiar, né? Uma pessoa que tinha um laço biológico conosco quando estava encarnada, mas continua, vamos dizer assim, no astral superior nos protegendo. E por último temos um mentor espiritual que é uma entidade de muita luz. Toda essa pleia de espíritos nós vamos tratar num episódio exclusivo ainda de falanges
para que vocês possam ter uma explicação mais detalhada. Voltando agora ao desdobramento dessas vibrações que nós carregamos. Então sabemos que durante o trabalho da incorporação, cada entidade que está conosco incorporada traz consigo uma falange, tá certo? Um agrupamento de espíritos. Vocês querem ver um exemplo? Já repararam que o caboclo, quando chega, ele dá aquele brado? A Ibejada, quando chega, ela bate palma numa felicidade muito grande. O próprio Preto Velho dando seu estalar de dedos. Não importa que falange, eles trazem como exemplo, né, uma pleia de espíritos, né, que eles estão chamando naquele momento que estão chegando para o trabalho espiritual. Quer dizer, na verdade, o que contém ali são vibrações diversas e que irão, sob a chefia daquela entidade que chegou, atuar na faixa vibratória do médium em busca de uma elevação e de um aprimoramento. O que eu quero dizer e que deixo bem claro é, suponhamos que naquele dia nós temos uma gira de caboclos. O caboclo chega, dá o seu brado, convoca os seus falangeiros, não é verdade? Fica mantendo, é importante dizer isso, se a gira de caboclos, por exemplo, ele fica mantendo ali o fornecimento da energia, do fluido no médium, mas ele atrai uma série de espíritos que vão trabalhar com ele. Dentro desse aspecto, vale nós lembrarmos o que eu acabei de dizer. O comando da vibração permanece. O comando da vibração continua fornecendo energia. Volto no nosso exemplo. Se é gira de caboclos, o caboclo, no meu caso, por exemplo, né, eu trabalho com o caboclo 7 estrelas. Nesse caso, o seu 7 estrelas está ali no comando da vibração, fornecendo energia. Agora, vale lembrar que neste caso, a entrega do comando da vibração, embora já tenhamos falado sobre isso em outros episódios deste Conversa Franca de Umbanda, a entrega desse comando da vibração se dá, no caso específico aqui do Templo Estrela do Oriente, no momento da cantada de Ogum, por uma falange de Exus denominada seu Exu Trancagira. Mas por que isso? Essa falange de Exus, ela é responsável pelo surgimento de um fenômeno que nós denominamos e sobre o qual já falamos com vocês em outros episódios, chamado fenômeno do fechamento do círculo. Esse fenômeno começa desde cedo no dia da sessão e a vibração começa a crescer e subir a ladeira até atingir o seu ápice, que no nosso caso, aqui do Templo Estrela do Oriente, é no momento que estamos cantando para Ogum, o ápice da vibração. Neste momento, a falange de Exu Trancagiras, que está desde cedo trabalhando, criando esse campo magnético ao redor do centro espírita e que influencia direto ou indiretamente todos aqueles que fazem parte da corrente ou que estarão na assistência, né? Ele entrega essa vibração para a falange que detém o comando energético naquele dia. No caso do nosso exemplo, entrega para a falange de caboclos, no caso do Templo Estrela do Oriente, liderada pela nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia. A partir daí, cada falange, devido à sua condição de vibração, ela atua para um determinado tipo de andamento do trabalho. Então eu gosto sempre de dar um exemplo que ele é muito bobinho, até por que não dizer, né? Mas ele é bem pedagógico. Vamos supor que nós tenhamos na rua um mal súbito, né? Então você tem um problema cardíaco na rua, você tem um infarto, Deus livre e guarde, né? Você é levado para um hospital público.
Quando você chega lá, você é atendido por um médico. Não importa a especialidade do médico. Naquele momento, para tirar você da emergência do problema, qualquer especialidade que seja do médico vai te atender e vai te ajudar. Depois disso, se você teve um problema no coração, você vai buscar um especialista para fazer um tratamento cardíaco. Não é assim que funciona? Com certeza. Na parte espiritual, fazendo uma analogia, é exatamente a mesma coisa. Você, num primeiro momento, pode ser atendido por qualquer entidade, só que dentro do desdobramento de vibrações, o que eu quero dizer é que a entidade específica, cuja especialidade, seja o tratamento daquilo que te aflige, é ela que vai chegar naquele momento. Não, já deixo logo aí bem exemplificado, não haverá de forma nenhuma uma desincorporação da entidade, no caso do nosso exemplo, caboclo, está fornecendo energia. Não há desincorporação do caboclo para a incorporação de outra entidade. Não é isso, de forma nenhuma. O caboclo está ali, a gira naquele dia, gira de caboclo, mas vai passar ali uma entidade exatamente para te mostrar e para te aplicar o tratamento necessário naquele momento. E aí, num terreiro, onde o médium, em uma sessão, atende a um grande número de pessoas, certamente nós encontraremos entre estes irmãos, problemas diversos, bem variados, necessitando cada pessoa um tipo de falange para realizar aquela tarefa. Muito bem, então nesse momento vocês estão vendo um slide que ele vai exatamente ilustrar para vocês tudo aquilo que eu estou tentando passar dentro desse tema desdobramento de falanges. Reparem vocês que nós temos aqui o médium vestido de branco trabalhando, na frente dele o assistido ou consulente, como vocês queiram chamar, não é isso? E aqui, no nosso exemplo, o comando da vibração seria uma cabocla. Podemos ver aqui, que é uma cabocla. Então, é a cabocla que vai fornecer a energia para o médium e continuar fornecendo, porque a gira naquele dia é uma gira de caboclos. Mas suponhamos que este assistido, precise, vamos dizer, de algo ligado a um problema profissional. Então nós temos aqui um Exu, ele vai se aproximar aqui do caboclo, vai dar, na verdade está se aproximando da egrégora espiritual da médium, vai dar o atendimento e retorna para o seu local, ou seja, está na egrégora espiritual, não é isso? Daquele médium. Suponhamos que o problema desse irmão, mais um exemplo, seja sentimental. Então está aqui a pombagira, ela vai se aproximar, ajudar no atendimento, porque ela é uma especialista no assunto, depois retorna. Mas vocês reparem que a cabocla permanece ali fornecendo a energia. Vamos supor que o problema desse nosso irmão fosse algo ligado à família, uma especialidade dos ciganos. Essa cigana, ela se aproximaria aqui do caboclo, estaria dando o atendimento dentro da egrégora espiritual da médium e depois retorna para o seu local. Mais um exemplo, vamos supor que o problema do nosso irmão aqui assistido seja um problema de saúde, Então está aqui a mestra vai se aproximar aqui da cabocla e vai dar o atendimento. Assim como eu estou dando o exemplo dessas entidades, também me refiro à vibração da Ibejada, que tem as suas particularidades também. No caso, por exemplo, da Preta Velha, também ela pode se aproximar e voltar. Ela também tem as suas características, a sua especialidade. E desta forma, nós temos então para vocês o trabalho do desdobramento de falanges. Agora, é importante lembrar
que para o leigo ou para aquele que não tem evidência, quem está sempre presente é a entidade chefe, no nosso exemplo aqui, o caboclo, porque aquela é que o assistido conhece. Mas, na verdade, embora a vibração do médium seja a que permanece, no caso do caboclo, a falange muda de acordo com a necessidade do trabalho a ser realizado, muitas vezes provocando algumas alterações quase imperceptíveis no médium. E aí, continuando neste mesmo slide, vamos a mais um exemplo. Se um consulente necessitar de um determinado conforto espiritual, o chefe da falange, na verdade, o chefe da falange é quem está nesse momento fornecendo o comando da vibração, que no caso desse slide é a cabocla. O chefe da falange requisitará falangeiros que estejam aptos para tal tarefa. Aqui nós estamos vendo todos os falangeiros aqui. Isso aqui são alguns exemplos. É claro que nós temos muito mais dentro da nossa egrégora espiritual, Mas, por exemplo, se um segundo assistido for portador de um trabalho de magia, pode ser um Exu que se aproxime, Outros tipos de falangeiros atuarão e assim por diante. Todos, porém, deixo isso bem claro, observando a chefia da vibração, a vibração da entidade original daquele dia, que no caso fica mantendo a sintonia e fornecendo energia, no nosso exemplo aqui, a cabocla. Então, para nós fecharmos o entendimento sobre esse tema, o desdobramento de falanges, desdobramento de vibrações, então, embora o médium, vamos deixar isso bem claro, gente, embora o médium esteja como espectador de si próprio, eventualmente, mas muito eventualmente, o médium pode notar de uma forma bem sutil que a posição do seu corpo varia, que a sua voz ficou mais fina ou mais grossa, que o modo de falar, as expressões, até os materiais requisitados, enfim, que uma série de condições podem se alterar. Quero deixar bem claro, gente, que tudo isso que acontece, obviamente, é a engenharia divina atuando. É por isso que nós podemos ter a quantidade que for de falanges disponíveis na Umbanda, e nós temos várias, Nós não temos só caboclo, preto velho, Exu, pombagira e beijada. Nós hoje temos baianos, nós temos malandros, nós temos marinheiros, nós temos várias falanges. Imagina se nós fôssemos fazer uma gira para cada uma dessas falanges. Loucura, a gente não sairia de dentro do terreiro. Então precisamos entender que todas essas falanges, elas trabalham normalmente como qualquer outra. Não importa que gira seja. Você tem o fornecimento ali do comando da vibração naquele dia. Suponhamos, gira de preto velho, maravilha. Mas todas as falanges passam por ali e dão a sua contribuição e ajudam para que a humanidade cresça espiritualmente e eles também alcançando cada vez mais luz no plano do puro espírito, no astral superior. A tudo isto chamamos de desdobramento de vibrações. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!